seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV de hoje, aqui na Masper TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Você pode nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube e também lá seguir o nosso perfil lá no Instagram, né? Por favor, @Revista Em Evidência lá no Instagram. Nosso convidado de hoje é arquiteto de formação, já foi secretário de Estado, prefeito de Canoas e atualmente está de volta ao Congresso Nacional. Titular em 5 comissões, é constantemente apontado como o deputado federal dos prefeitos, devido à sua intensa mobilização em prol da causa municipalista. O programa Em Evidência na TV de hoje tem a honra de entrevistar Luiz Carlos Busato. Deputado, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo hoje aqui. Obrigado, Cláudio, prazer é todo meu, estou à tua disposição. Deputado, vamos começar falando atualmente sobre o município de Canoas, né? A gente teve esse ano a questão da cheia, infelizmente o município de Canoas foi bastante atingido, agora tivemos aí as eleições. Como é que está o município de Canoas hoje, deputado? Olha, o Canoas ainda está sofrendo muito com os efeitos dessa tragédia que aconteceu em maio, né? E uma tragédia que abalou o Rio Grande do Sul inteiro, né? Muitos prefeitos foram pegos de surpresa, muitos prefeitos tiveram habilidade para lidar com essa tragédia, outros não. Canoas teve algumas dificuldades e eu, como deputado da cidade, né, tenho me esforçado para tentar ajudar. Arrumei um parceiro bastante bacana, que é o senador Reise, né, meu xará, Luiz Carlos Reise. E eu e o Reise batalhamos muito para conseguir trazer recursos, porque essa questão da prevenção, Cláudio, é uma coisa que não era muito discutida aqui no Rio Grande do Sul. Eu tive a honra de, lá em 2012, ter sido secretário de obras do estado do Rio Grande do Sul. E naquela oportunidade nós tivemos também uma cheia em 2011, por aí. É verdade. Aqui no Rio Grande do Sul, em vários estados do Brasil. E eu, naquela oportunidade, eu fui a Brasília e consegui trazer lá de Brasília recursos para nós desenvolvermos 5 grandes projetos aqui no Rio Grande do Sul. Prevenção de cheias no Rio dos Sinos, no Rio Gravataí, Eldorado do Sul, que foi atingida também. Arroio Feijó, na divisa entre Porto Alegre e Alvorada, que afetou inclusive o aeroporto, e São Sebastião do Caí, o Vale do Caí. Desses 5 projetos, 4 deles, depois que eu saí da secretaria, deram andamento durante algum tempo e depois pararam. Ficaram praticamente aí 8, 10 anos paralisados, né? Nesses 8, 10 anos, a única coisa que andou foi o do Rio dos Sinos, aliás, Eldorado do Sul e o Arroio Feijó, que tem hoje uma licença prévia da FEPAM, quase vencendo já, entendeu? E foi perdido uma boa parte desses recursos. Então, o Reise, sensibilizado, o senador Reise, sensibilizado com isso, entrou em contato comigo e disse: Busato, me falaram que tem alguns projetos que tu desenvolveu na época. Eu digo: é verdade, Reise. Aí nós entramos em contato com o ministro Pimenta, com o ministro Rui Costa em Brasília, fizemos uma movimentação, arrumamos alguns parceiros, outros deputados estaduais aqui, o Miguel Rosseto foi um deles, e conseguimos, ao final dessa jornada aí, desde maio, conseguimos viabilizar agora o anúncio de 6,5 bilhões para a execução de 4 desses grandes projetos. O Vale do Caí ficou um pouquinho atrasado, então vai ter que ser desenvolvidos ainda. E estamos agora trabalhando, já conseguindo esses 6,5 bilhões, agora o Reise e eu estamos trabalhando agora para conseguir recursos para o Vale Taquari, né, que na época, lá em 2012, não era uma região muito atingida, né? E agora, então, nós estamos providenciando já subsídios para montar um grande projeto para toda aquela região que envolve 11 cidades. Então, essa é a nossa batalha. Minha batalha, do Reise, são 2 municipalistas. O Reise não é do meu partido, mas é um grande parceiro, um grande senador. Importa, né? Importa bastante, né? E eu e ele temos sido incansáveis nesse assunto.
E nós ficamos aí cobrando do Estado e cobrando da União até sair o dinheiro, porque a nossa preocupação, Cláudio, é de que passasse esse momento. Mais, mais efervescente ali. Que o pessoal estava todo solidário, etc. e tal, e depois caísse no esquecimento, né? Então, acho que, graças a Deus, o dinheiro está no caixa já, num fundo. Vão ser abertas agora as licitações, né? E Canoas vai ser contemplado com uma parte desses recursos. Esteio, Sapucaia, São Leopoldo também, que teve um episódio grande. Eldorado do Sul também está contemplado já nessa primeira etapa, porque são os 2 projetos que estão já com licença prévia, né? Então, agora é só a gente cobrar e continuar fiscalizando para que as coisas aconteçam. Vamos ajudar a cobrar, então. Eu tenho certeza que agora está bem encaminhado. A grande preocupação minha e do Reis agora é quem executa, que ainda não está bem definido. Me parece... Os prefeitos, já foi, a Grampal já foi cogitada, e agora, finalmente, eu acho que vai ficar em boas mãos. Vai ficar nas mãos da SEDUR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. A Metroplan lá tem uma boa experiência nisso, tem alguns técnicos, precisa reforçar o time lá, né? Então, se ficar na mão da SEDUR, eu acho que está em boas mãos. E depois, Cláudio, não é só fazer as obras, né? É manter. Nós tivemos aqui o exemplo de Porto Alegre, né? Que ficaram as obras aí prontas durante uma larga parte do tempo e na hora que precisou, esses equipamentos não estavam em condições. Né? Eu achei que era só apertar um botão, deputado, e abrir a comporta. Lá tivemos que abrir de trator a comporta. Tu quer ver uma coisa? Eu vou te citar o exemplo de Canoas. Canoas tem o bairro Guajuviras, aliás, o bairro Matias Velho e o bairro Rio Branco. São 2 bairros que foram atingidos, né? Porque a cota das cheias deste ano superaram de 1941. Isso. Então, em alguns lugares, os diques já tinham sido assoreados, ou com passagem de pessoas para um lado para outro e tal. Criaram algumas zonas onde teve o vazamento. Um vazamento. E aí encheu todo o bairro Rio Branco e Matias, a altura de 2 andares quase, em alguns casos. É verdade. E as bombas e os controles das bombas ficaram pelo lado de dentro submersas. Embaixo d'água. Então... E elas funcionam com eletricidade, né? É assim. Aí qual era o problema? Tinha que tirar água de dentro do polder. O polder era para proteger, para não entrar. Tá. Né? Aí entrou, encheu a bacia, aí o problema era para tirar, porque as bombas não funcionaram. Sim. Então tiveram que providenciar não foi bomba. só água que entrou, depois teve que água para tirar. Aí o que aconteceu? Tiveram que trazer bombas anfíbias e tal, e rebentar o dique para poder sair água. Então agora tem que consertar esses 2 locais, levantar esse nível, porque essas previsões eram para enchente de 41. A gente já viu que aumentou. Então agora tem que ser levantado em torno de 1,70 m, mais ou menos, todos esses locais. Então é um trabalho que mais meio caminho está andado, né? Os projetos já têm, então acho que isso vai ajudar bastante. Bom, o senhor está falando, a gente está falando sobre a enchente para quem está nos acompanhando, né? O que ainda falta, deputado, para recuperar aí após os estragos da enchente de maio nessas grandes obras, né? Eu acho que... Não, falta agora as empresas que trabalharam nesses 4 grandes projetos, Cláudio, elas têm agora que revisar as cotas. Ah, sim. As cotas, elas foram todas feitas com as cotas de 41. Sim. Né, que atingiram lá, na época, 5 metros e pouco. Sim. Então, agora atingiu 5,37. Sim. Então, agora tem que revisar, tem que ir nos locais, porque nem todos, é uma coisa interessante, né? Na cabeceira do Rio dos Sinos, lá em cima, a cota é uma. Aqui embaixo, já no Guaíba, é outra. Sim. Então, tem que ir nos locais, medir, avaliar, então fazer a previsão do que tem que ser feito em cada um desses lugares. Outra coisa assim que tem que ser atualizada. Lá em 41 não tinha a rodovia do Parque, por exemplo. É verdade, que faz um dique. A rodovia do Parque hoje é quase que um dique natural. É um dique natural, é verdade. Então, talvez a gente consiga aproveitar. Nós tínhamos um problema que o Ministério Público era contra, hoje o Ministério Público é a favor, inclusive. Então, acho que facilitou bastante agora com essas 2, mas tem que proteger, né? Sim. Eu, quando fui prefeito de Canoas, Cláudio, eu fiz
um projeto que era a PPP da Corsan, que nós chamamos, que era fazer todo o escoamento do esgoto, né, para atingir um nível de 99% de esgoto tratado na cidade. E uma das contrapartidas que eu pedi como prefeito foi um recurso de 70 milhões para fazer exatamente a proteção do bairro Mato Grande, que é um bairro que normalmente em qualquer cheia do Guaíba avança. Também atinge ele. Esse dinheiro, infelizmente, ficou parado dentro da prefeitura desde que eu saí de prefeito, 70 milhões, e poderia, se tivesse sido usado agora no próximo governo, esses 70 milhões, talvez tivesse evitado uma boa parte da tragédia de Canoas. Pois é. Eu fico preocupado, eu fico vendo assim o senhor falar, fica essa questão dos recursos quando se troca de administração. Sim, e o pessoal não fica segue perdido, o caminho, o pessoal não perdido, sabe, não né? se usa, é um desperdício. E isso poderia ter evitado uma boa parte dessa tragédia, né? Felizmente agora o atual prefeito está usando, agora mesmo que tardiamente está usando. Sim. E fazendo os reparos. Teve que usar, né? Sim, foi obrigado a fazer. Mas eu acho que os prefeitos, em geral, têm que se cercar de corpos técnicos eficientes, né, para poder... Eu, como sou técnico, então eu sempre me preocupei com essa pauta. Pois é, o senhor tem formação em arquitetura, então já pensa de uma outra maneira, já mais prática. Tanto é que no meu governo, 4 anos, nunca teve nem alagamento na cidade. Mais prática, porque mais nós trabalhamos muito em canalizações. E, normalmente, os prefeitos não gostam de trabalhar em tubulação. Não, como é que é? Enterrar a tubulação ali, não dar voto e tal, mas Mas eu acho que agora aprenderam a lição, acredito que... Porque vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Tu falaste uma coisa interessante, Cláudio. Nos últimos, desde 41 até agora, quantos anos se passaram? 83. Meu pai nasceu em maio, 6 de maio de 41. Então 83 anos. 83. Em 83 anos, nós tivemos um episódio que atingiu o muro da Mauá. Sim. Agora, nos últimos anos, teve 3 episódios. Sim. Não teve a questão dos diques, do dinheiro dos alemães, os diques ali para construir, os diques de 60 e 70 ali. Os alemães colaboraram, inclusive, nesses projetos que eu estou te falando. Isso. Que nós trabalhamos. Nós pegamos dados deles, né, para isso aí. E outro problema, Cláudio, que nós vamos ter que trabalhar também com muita atenção, é a questão do desassoreamento dos rios. É verdade, entendeu? Muito bem lembrado. Chegou a surgir uma ilha no Guaíba. É verdade. Então, e não, é até pela questão logística Então, tu vê que, por exemplo, lá do Vale do Taquari, que é uma região que não dava cheias, e choveu muito agora nesse episódio, e o Vale do Taquari tem uma declividade muito grande. Sim. Por isso que deu um volume inacreditável. Eu fui agora a Roca Salles, agora a questão de 15 dias atrás. É uma coisa impressionante a altura que chegou a água, né? A gente chega lá, tu olha... Sim, não acredita. E não acredita que a água chegou... Da onde saiu tanta água? Naquele volume. E no volume, se tu vê a altura e a largura, é uma imensidão de água. Isso por quê, Cláudio? Porque aquela região tem muita declividade. Então choveu várias vezes, encharcou, e aí depois veio aquela tromba d'água. Sim, veio uma bacia. Que daí não penetrou no solo, veio tudo para o rio e veio trazendo tudo junto. E ficou. Né? E então tu imagina quanto tem de coisas depositadas no nosso Guaíba. É verdade. Entendeu? É verdade. Isso tudo veio para onde? Para o Guaíba. E esse assoreamento também é uma outra novela, também custa dinheiro. Porque também. a FEPAM proibiu a extração de areia, caramujos, não sei das quantas. Durante muito tempo. E agora eu acho que temos que fazer um estudo aí porque se o governo tentar fazer com recursos próprios, é uma imensidão de recursos. Sim. Então tem os areieiros aí, eu acho que vamos tentar fazer uma parceria. E essa areia dá para ser usada, não é? Toda ela para a construção civil. Nós vamos, inclusive, baratear o custo da construção civil. Vamos ter aí um... Então esse é outro assunto que tem que ser tratado com muita rapidez e carinho. O governo estadual, a FEPAM, já liberou para riachos pequenos e rios pequenos os prefeitos fazerem isso. Então, alguns prefeitos já estão tomando iniciativa, né? O Zafalon aqui em Gravataí, por exemplo, já está tomando esse tipo de providência. Então, esse também é um outro tema que merece a nossa atenção. Então, são 3 temas. Os 4 projetos que já tinham sido desenvolvidos, sem esquecer o Vale do Taquari, que teve 12 enchentes em um ano, 12 episódios de enchentes no último ano. Então, o Vale do Taquari também tem que ser montado, que é o 5º projeto.
O Vale do Taquari, então, que está iniciando agora os estudos, e o desassoreamento. São 3 coisas assim importantes. Vamos falar com alguém técnico também, que a gente vai continuar cobrando isso aí, né? Para que não se repita. E tem outro tema que eu queria tocar contigo, por favor, que não é só a questão das cheias, mas as secas também. Ah, sim, a estiagem. As secas. Que nós tivemos 3 fortes aí durante e nós vamos vai ter agora... outra agora. Vai ter outra agora, porque a gente tem aí o Laninha, se não me engano, vai ter de novo. E nós estamos com 2 barragens, Jaguari e Taquarembó, há muitos anos sendo construídas e não terminaram ainda. E aí o calcanhar de Aquiles é a irrigação aqui no Rio Grande do Sul. Então nós temos que também tocar essas 2 coisas. Vou lembrar disso aí, vou pegar essa bandeira aí. Vamos dar uma tossida aqui que eu... Não tem problema. A gente está chegando no final já do primeiro bloco. Quanto tempo tem aí, produção, no final desse primeiro bloco? Temos apenas 1 minuto. A gente vai para um break nesse primeiro bloco, o deputado Luiz Carlos Busato. E eu vou lhe perguntar, a gente vai voltar no próximo bloco, então, falando, finalmente, né, o HPS, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, voltou a funcionar. Foi uma tristeza a gente ver aquelas imagens, um hospital que estava indo bem, com equipamentos novos, né? Isso. Mas voltou a funcionar. Aí eu vou lhe perguntar, a gente vai voltar para o pessoal que está nos acompanhando, então, principalmente ali na região de Canoas, né? Porque não atende só Canoas, o que será necessário para recuperar todas as áreas atingidas, né? Para voltar a pelo menos ficar parecido com um hospital como era antes dessa enchente aí. Tá bem. Tá bom, deputado? Vamos fazer um intervalinho, em seguida a gente está de volta com Evidência na TV, aqui na Masper TV. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV de hoje, sempre agradecendo a sua audiência e a sua sintonia, né? Como fala um amigo meu da rádio, aqui na Masper TV, né? Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Você também pode nos assistir no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, lá no YouTube, se inscrever, ativar a notificação para receber os programas novos, né? As novidades e também dar aquele joinha lá, aquele like lá pra gente, tá bom? E tem também o Revista Em Evidência lá no nosso perfil no Instagram. Hoje estou entrevistando o deputado federal Luiz Carlos Busato. A gente está falando ali sobre a questão das enchentes, principalmente em relação à região metropolitana e em Canoas. E eu quero começar esse bloco perguntando, né, para o deputado a questão aí do hospital, do HPS de Canoas, que voltou a funcionar. Deu uma tristeza olhar as imagens do hospital que já tinha equipamentos novos, alas novas, estava indo bem e acabou sendo duramente atingido pelas enchentes. O que falta para ele voltar a funcionar, deputado? Bom, Cláudio, totalmente, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, eu tive o prazer de participar da construção dele. Eu era secretário do prefeito Ronquete, Marcos Ronquete, que foi a pessoa que criou o Pronto-Socorro. E a gente tem um carinho muito grande para aquela casa. Ela atende hoje mais de 150 municípios do Rio Grande do Sul, né? Então, a traumatologia é exatamente a especialidade dele quando dá um acidente grave, que a pessoa se quebra toda, vai para lá. Traumatologia. Né? Infarto, enfim, essas coisas todas. E foi atingido assim, a água atingiu o 2º andar. Então, a gente tinha esperança logo no início da enchente. Começou a entrar água, as pessoas não acreditavam que a coisa ia. E acabou a gente morrendo, né? E deixaram ali, demoraram para tirar os pacientes dali de dentro, né? Teve ali, não sei se 2 ou 3 mortes. Né? E foi exatamente pela falta de presteza no atendimento ali. Ninguém acreditou que fosse. Ninguém acreditava que ia no volume que foi. E agora, então, a prefeitura estava com barracas do lado do pronto-socorro, depois que saiu a água toda, estava sendo atendido, então o prefeito tomou a iniciativa de abrir pelo menos a parte da recepção e alguns serviços básicos. Então, hoje, na realidade, ele é um posto de saúde
de atendimento meio que assim, improvisado e superficial. Sim. Né? Não é Sim, se a pessoa chegar com um infarto ali, tem que ser encaminhada para outro lugar e tal. Sim. Mas, enfim, menos mal, né? Pelo menos já começa as atividades e a população de Canoas precisa muito daquela casa. Pois é. Não só a população de Canoas, porque é o segundo pronto-socorro do Estado. Tem Porto Alegre, da região metropolitana, né? Sim. E então está sobrecarregado Porto Alegre, né, em virtude dos atendimentos que pararam. Também 2 UPAs foram alagadas em Canoas também, que são 2 casas de saúde grandes, gigantes, vários postos de saúde. Então, bom, Canoas teve 150 mil pessoas atingidas. Pois é, pobre da nossa Canoas. Então, olha, dá e pena. ficaram assim 30 e tantos dias debaixo d'água. As estruturas se deterioraram, não tem como recuperar, muitos casos. Tem que construir tudo de novo. Ali precisa equipamentos. O que eu vou te dizer, Cláudio? Nós estamos assim, no pleno Outubro Rosa. Tem 4 mil mulheres precisando de uma mamografia. Do exame de mama. Em pleno Outubro Rosa. Então, acho que tem que ser feito aí um mutirão muito grande nessa área. Eu já me comprometi, inclusive me comprometi de mandar um recurso logo que for possível agora principalmente para acabar com essa fila de mamografia no município. Tem mais de 80 mil pessoas esperando consulta, Meu Deus do céu. e procedimentos. Então, e é geral isso, né? Porto Alegre também está sobrecarregada, porque acaba sobrecarregando a região toda, né? Já não era esses mundos. Já não era esses mundos, né? E agora com isso ainda, olha, uma tristeza. Então, precisa muito investimento. Graças a Deus, houve aí um movimento de solidariedade muito grande, de equipamentos, de remédios, de recurso, inclusive, né? Do governo federal, do governo do estado. Acho que nós até o final do ano nós vamos ficar aí. Os salários estão atrasados, inclusive. Estão atrasados os salários? Então, que caos. É uma bola de neve, né? Não, é uma bola de neve. É bom, deputado comentar isso mesmo, para que a gente está via satélite aí para todo o país, né? Para o pessoal entender, ainda não é choradeira de gaúcho, não é. O estrago foi grande. E não é nem assim, discurso partidário. Não, ninguém falou em um momento, nós não falamos. Não. Falou nos colegas parlamentares do Senado e não falamos em nome de partido nenhum. Eu consegui uma coisa até meio que inédita, assim, eu consegui sensibilizar 2 deputados de outros estados que mandaram recurso para cá. Opa, olha aí. Mandaram ali para as 2 UPAs, uma senadora lá de Goiás, uma deputada lá de Goiás, amiga minha, que eu pedi do meu partido. E a gente agradece. E um outro deputado, Loyola, mandou também ali para um posto de saúde, então... A gente agradece. Então eu agradeço muito a eles e a sensibilidade deles aí. Muito obrigado, gente. Não é papo, olha, tá feia a coisa. E a nossa querida Canoas, que fica na região metropolitana da capital, foi muito atingida perto da região do aeroporto que rodou o mundo as imagens. A deputada Silvier, né, de Goiás, que mandou esse recurso para nós. Olha aí, maravilha. E o deputado Matheus Loyola. Maravilha, está registrado aqui o nosso profundo agradecimento aqui em nome de toda a população de Canoas. Isso. Deputado, como é que estão as questões, o senhor comentou agora, a questão das moradias em área de risco do nosso estado de uma maneira geral, né? O senhor que é arquiteto, sabe que tem que resolver isso também, né? Marcos, deixa eu te dizer uma coisa, tem alguns municípios que eu visitei durante esse episódio aí, Mussum, Roca Salles, próprio Encantado, né? Essa região, Cruzeiro do Sul. Tem áreas ali, Cláudio, que tem que ser mudada, não tem mais como ficar a gente pensar. ali, né? Até porque as pessoas não têm tranquilidade para ficar. Sim, tem que trocar o bairro inteiro de lugar. É o bairro inteiro de lugar. Então, Mussum, por exemplo, é um exemplo típico. A cidade toda tem que ser deslocada dali, da beira do rio, porque foi uma coisa... Sim, o rio passa reto, a gente olha as imagens, deputado, o rio faz as curvas, agora ele tomou um caminho que ele vai reto. E é um episódio que vai se repetir, né? Não tem... a gente está vendo pelos... Agora o rio pegou o caminho. E o tempo mudou, né? É verdade. As condições climáticas mudaram. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho, muito investimento. Acho que o governo federal tem que continuar investindo e nós vamos cobrar isso. A bancada gaúcha toda está muito solidária nesse sentido. Eu estou já louco para retornar a Brasília agora, porque
começam agora as atividades novamente, teve um intervalo aí para as eleições, Sim. primeiro turno. Então, agora o tema lá vai ser esse, de buscar recursos para a gente poder ajudar. Eu participo de um grupo também do agronegócio, SOS Agro. Eu não sou do meio do agro, não entendo nada. O máximo que eu plantei na minha vida foi um pé de alface num vasinho. Mas quer ajudar. Mas eu vejo ali a angústia dos agricultores na questão de financiamento, questão de prorrogação de prazo de dívidas, né? E eu até estou me inteirando do assunto, porque eu não entendo, para poder ajudar nesse sentido. Então, eu vou ter uma conversa agora, retornando a Brasília, lá com meus colegas, né? O Van Hatten, o próprio Heinz, que é do agronegócio, entende muito, para a gente tentar achar uma maneira de salvar esse pessoal. Sim, porque aí, inclusive, movimenta a economia, né? Não, o pessoal está perdendo o interesse de plantar. É verdade, eu comentei isso aqui, é verdade. Daqui a pouquinho o pessoal vai dizer, não, mas não dá, é muito risco. O nosso grande motor da economia. Motor da nossa economia gaúcha, né, que é o agronegócio. Já o leite passou por esse... A cadeia leiteira está muito deficitária, muito prejudicada. Né? Muita gente vendeu gado para abate, gado leiteiro para abate. É preocupante. E a mesma coisa está acontecendo agora com os plantadores. Né? Pois é. E nós temos que ter um carinho com esse pessoal, porque é o pessoal que bota comida na nossa mesa. E tem um pequeno também, né? Muita gente tem uma questão do grande. Mas agora está atingindo o pequeno, médio e grande. É verdade, não escapou ninguém. Eu estava vendo no grupo ali, tem pessoas ali com 600, 700 milhões de dívidas. Entendeu? Não é pouca coisa. Então, são coisas assim que tem que ser renegociada. Ninguém está dizendo aqui que tem que dar. Não, que tem que dar, mas porque tem safra, tem prazo para plantar também, né? Não, e já estão perdendo o prazo até do replantio, porque já está passando a época, né? Tem tudo isso, O cultivo não é que nem indústria, que para a máquina... dá férias coletivas. Não, tem que esperar o tempo, né? Tem que preparar a terra. Então é um negócio bem complicado que não é do meu conhecimento, volto a repetir. Mas quero ajudar. Mas quero me meter para tentar ajudar isso aí. Maravilha. Deputado Luiz Carlos Busato, o Congresso Nacional também tem feito uma articulação para a liberação justamente do governo federal, né, dos recursos que o senhor já comentou aí do Rio Grande do Sul, né? O presidente Lula veio aqui 5 vezes e tal, tem o ministro Pimenta que entrou com a gente aqui conversando sobre a questão das eleições. Só para a gente voltar a falar, né, como é que está essa situação? Ainda tem queixa de gente que ainda não recebeu, que tem burocracia no banco? Tem, Cláudio. Deixa eu dizer uma coisa assim, eu não sou da esquerda. Sim. Eu sou um deputado, inclusive, de centro-direita, né? Mas eu também não... Eu acho que o governo federal, através do ministro Pimenta, fez aqui uma boa... Inclusive, colocaram aqui um ministério... Sim, criaram o Ministério temporariamente. Muita gente critica o governo federal por ter feito isso, que achou que foi uma ação eleitoreira. Eu não acho que foi. Né? O ministro Pimenta ficou o tempo todo aqui dedicado, viajando o município. Nunca foi feito isso. Não, município por município. Né? Município por município, ouvindo, tentando aparar. Né? Claro que ninguém consegue resolver 100%, né, Cláudio? Mas muita coisa veio. Esses ajuda de R$5.100 para as famílias, né? Foi liberado aí milhares de famílias receberam esse recurso. Não é suficiente? Não é, mas pior se não tivesse vindo nada. Se não tivesse nada, é verdade. Né? A questão de habitação também, o governo federal se esmerando, bloqueou, por exemplo, todos os imóveis da Caixa Federal que estavam em leilão, etc., para poder comprar, investir. Mas é claro que construção civil não é uma coisa que tu faz da noite para o dia. Eu sou construtor, sou arquiteto, não é até assim, tu preparar um projeto, elaborar, construir, entregar. O terreno e tal, né? Nós vamos ter reflexo disso o ano que vem. Né? Eu acho que agora a grande preocupação, Cláudio, tem que ser exatamente naquilo que nós estávamos falando, do agronegócio, do pequeno empreendedor, do microempreendedor, linhas de financiamento, né? Para poder gerar emprego. Né? Essa é a nossa... Acho que essa é a grande preocupação, viu? Perfeito, deputado. O senhor já afirmou, mudando de assunto agora, uma parte que me toca muito, né? Eu estou quase chegando nos 50 anos aí, pessoal que acompanha, sabe, né? Brincadeirinha, né? Vou fazer 58 em janeiro,
Tô quase nessa faixa Eu aí estou com quase a mesma idade. É, eu sou de 67. Eu estou com 76 anos. Sério? Pô, agora eu fiquei tranquilo agora. Se o senhor está com 76 anos... Faço em dia 6 de novembro, agora 76 anos. Olha, olha, parabéns mesmo. Olha, como você está trabalhando aí. 76. Estou firme, eu acho vai que isso, fazer 76. E é isso, eu acho que me dá vigor, viu, Cláudio, para a gente poder continuar trabalhando. O senhor é quase 20 anos mais velho. Se eu me encostar, a gente, se eu botar o pijama, tem que trabalhar. Aparece a doença, né? Não, mas agora eu tomei uma injeção de ânimo. Agora, então tu tem muito tempo pela frente, viu, Cláudio? Mas que coisa bem boa, tomei uma injeção de ânimo agora, sério mesmo, gente. Porque o senhor já afirmou que os 60, que eu vou chegar daqui a 2 anos, são os novos 40, a né? A vida começa aos 60, Cláudio. Agora não tem mais 40, a vida começa aos 60, mas eu estou vendo, né? A prova daqui está sentada na minha frente nessa noite. Deputado, e as políticas públicas, né, para essa parcela da sociedade? Aqui no estado, esses dias eu estava lendo, que é um estado que tem aí quase 30% de pessoas com mais de 60 anos. É uma parcela boa, né, de gente. E aí? A segunda pessoa mais velha do mundo é uma irmã que mora em São Francisco. Está olhando hoje de manhã isso, São Francisco de Paula. São Francisco de Paula? 116 anos. É mesmo? É a segunda pessoa mais velha do planeta. Aqui do Rio Grande do Sul. A minha bisavó foi aos 111. Temos que prestar atenção. A minha bisavó é essa que deu o nome ao município de Vila Maria. Ah, é? É, Maria de Zambuzato. Olha só, 111 anos. 111 anos. Então está explicado, é de família. Mas ela foi aos 111 anos porque o marido dela morreu com 30 e poucos, então ela teve tranquilidade. Não, meu bisavô morreu com 30 e poucos anos, vítima de tuberculose. Naquela época se morria. Morria cedo, né? Coisa, e eu fico admirado dela ter ido até os 111 anos. Que pois foi porque se perdeu o companheiro, né? Não, era companheiro. Mas que coisa séria. Mas tem que se pensar nessas pessoas, né? Na política para o idoso, né? O Estado está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Está envelhecendo, o Brasil como um todo. Né? E nós temos que ter aí uma cultura. Vou fazer novamente uma propaganda aí do meu governo. No meu governo, no município de Canoas, nós criamos um projeto chamado Gerações, que era um projeto bem simples, viu, Cláudio? Nós convidávamos uma turma de idosos que selecionava, eles tinham aula, como fosse no colégio. Sim. E eles iam 2 vezes por semana aula, terças e quintas-feiras, e ali eles aprendiam a mexer com o celular. Que parece que a gente é acostumado. Parece uma bobagem nisso, mas sabe o que acontece? Uma das maiores problemas que tem é a solidão. É verdade. E a exclusão digital. Sim, o pessoal fica de fora e ninguém tem paciência para ensinar. Ninguém sabe, eles não sabem mexer com o celular. Eu tenho a mãe de um amigo meu, Germano, que a mãe dele aprendeu a mexer no celular, participa de redes sociais, outra vida. Programa viagem, né, conversa com os amigos, criaram grupos. E isso fez assim com que essas turmas, que nós criamos várias turmas, até casamento teve nesses grupos. Teve e acabou acontecendo, olha coisa boa. Se conheciam. Então, eu estou falando aqui de um exemplo, né, que a gente até recebeu o prêmio por esse projeto Gerações, mas são essas atividades, né, Cláudio? Dar atividade para as pessoas. Porque hoje, muita gente sendo aposentada com 50 e poucos anos, 60, está na flor da idade, é o teu caso. É verdade, não, vamos continuar trabalhando. Entendeu? Eu quero. Agora, tu imagina, tu te aposenta me mandarem para casa. E te mandam para casa. Pô, em pleno vigor, né? É verdade. Então, esse é um conceito que tem que ser pensado, viu? Não só pelo município, os municípios, mas o Estado, a União. Nessa questão. E o pessoal gasta, o pessoal viaja. Viaja, entendeu? Então, assim, ó, se você é um empresário aí também, muito, né? Pode. É uma turma divertida. Uma turma divertida. Tá certo. Eu tô louco para quando chegar nos 60, eu vou usar minha fila ali no meu estacionamento ali especial. Vou usar minha fila ali. Eu uso. Eu uso. Eu vou usar. Faço questão. Tem meu direito ali, ó. Na fila do avião, entra por primeiro. Olha ali, ó. Eu sou idoso? Que isso? Vou ser idoso daqui a pouco. Daqui a pouquinho, então, já estamos terminando já o segundo bloco de novo? Já acabou, não tem mais tempo. O papo tá bom. Não tem mais tempo, está dizendo que não tem mais tempo, então vamos fazer mais um
intervalinho, mas a gente tem mais o último bloco, então, conversando com o deputado Luiz Carlos Busato, a gente vai voltar, falamos agora sobre o programa Gerações, né, do deputado, e a gente vai voltar falando também, nós falamos sobre viagens, agora vamos falar sobre o número de passageiros de voos comerciais que tem aumentado na base aérea de Canoas ali, né, e aí vamos adequar, agora tem previsão de abrir o aeroporto, agora aumentar o número de voos, daqui a pouquinho vamos falar justamente sobre essa questão aí importante, não só para o turismo, mas também para a economia, que é o aeroporto Salgado Filho, que fica justamente na região ali de Canoas, que foi atingido. A gente já volta então com o deputado um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui na Masper TV, né? Agora aqui na Masper TV, lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Convido você também para nos acompanhar no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar a notificação, dar aquele like e também lá no nosso perfil, né, lá no Instagram, Revista Em Evidência. E olha aqui, ó, deixa eu mostrar, a revista saiu das páginas e veio para a TV. Deixa eu mostrar aqui então a edição 70, né, de comemoração aos 10 anos. Olha o meu entrevistado de hoje, está aqui, ó, deputado Luiz Carlos Busato aqui na capa, na edição lá de aniversário de 10 anos. Deixa eu mostrar a capa aqui para vocês aqui, ó. E mostrar... Estava novinho ainda, eu? Não, continua, deputado, continua. E deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o Chico marcou aqui, o Chico Pinheiro marcou aqui para a gente aqui dentro. Aqui, ó, tem aí as fotos do aniversário da revista com uma turma muito bacana aqui, ó. Na época ali, ó, o presidente, hoje presidente da FAMURS, Marcelo Arruda, ali, né, Barra do Rio Azul. Governador Eduardo Leite. Governador Eduardo Leite, tá ali, ó, o pessoal comemorando aí, né, o aniversário de 10 anos da revista Em Evidência. E aqui a gente tem mais uma vez aqui Luiz Carlos Busato na capa, aqui na capa da revista, né, da edição 99, da revista Em Evidência, tá aqui, né, o deputado na capa da revista Em Evidência. A gente estava falando, deputado Luiz Carlos Busato, no outro bloco sobre a questão do aeroporto, né? A gente está ali com um improviso ali na base aérea de Canoas, mas o aeroporto tem que voltar a funcionar. A gente tem agora a previsão aí de um aumento das atividades ali no finalzinho de outubro, mas e aí? A base de Canoas já está ficando complicado de operar. A base aérea de Canoas, ela não é um ambiente preparado para receber passageiro, né? Ela tem essa dificuldade, que é um ambiente militar. Né? Tem várias regras de segurança. E aí esse embarque e desembarque é uma coisa complicada, Cláudio. Eu vou te citar um exemplo aí. Eu viajo toda semana para Brasília, né? Vou e volto. E eu, há uns tempos atrás, uns 30 dias atrás, eu fui para Brasília pela base aérea de Canoas. Meu voo saiu às 10 horas da noite, era para mim estar no aeroporto Salgado Filho. Uhum. Fui no aeroporto, fiz o check-in às 10 horas da noite, todo check-in, todo aquele procedimento. Entrei, subi no segundo andar, depois passa por um raio-x, aí desce de novo, pega um ônibus. Né? Aí fomos para Canoas, então, de ônibus para pegar o avião. Do aeroporto para Canoas. Moral da história, eu cheguei às 10 no aeroporto Salgado Filho, decolou à 00:30. 2 horas. 2h30 de check-in. Depois de check-in. Né? Cheguei em São Paulo às 2 horas da manhã, esperei até às 6 da manhã o voo para Brasília. Meu Deus. Cheguei em Brasília às 9h30 da manhã, 11h30. Para ir de Porto Alegre a Brasília. Para ir de Porto Alegre. Então, o que eu tenho feito agora? Eu vou para Florianópolis ou Jaguaruna. É muito melhor. Amanhã, de manhã, eu estou indo para... Eu vou sair às 4 da manhã de caminhonete com meu pessoal, me levam até Jaguaruna,
3 horas e meia. 3 horas daqui. Embarco e voa direto para Brasília. Aí voa direto para Brasília. Então, é muito melhor. Isso que eu estou te relatando, Cláudio, todo mundo está passando. Todo mundo está passando. Tu imagina um time do Grêmio, do Internacional, que tem que levar... Só para dar um exemplo, uma comitiva toda. Quantas pessoas, né? Joga num lugar aqui, depois joga no outro lugar. Não tem condições. Então, turistas, né? Eu me atrevo a dizer que um dos maiores prejuízos que o Rio Grande do Sul teve desde maio até agora, são praticamente 6 meses, 7, né? Foi o aeroporto. Os nossos negócios, turismo, economia, carga, né? As pessoas cancelaram pacotes turísticos, nós tivemos prejuízo aí no interior do estado no turismo, que é Então, isso foi assim uma coisa incalculável, né? Por quê? Porque não tinha uma proteção para o aeroporto. Que fica na região de Canoas. Que é um daqueles 4 projetos que eu citei lá no primeiro bloco, atinge diretamente. Que é a de Alvorada, Porto Alegre, que já tinha até licença ambiental para fazer e não foi feito. Virou uma lagoa, as fotos, deputado, de cima do aeroporto, uma lagoa. Não foi até muito alto no aeroporto. Sim, foi uma lâmina. Na altura de uma escrivaninha dessa. Sim. Mas foi o suficiente para estragar a esteira, estragar tudo, entendeu? Tapou tudo. E a pista, né, principalmente, que é uma questão de segurança que o pessoal não sabe se dá para pousar ou não dá, então teve que fazer testes, etc. Sim, concreto. Então, é um prejuízo incalculável. Que situação. Bom, voltando a falar ali dos diques ali da cidade de Canoas, deputado, como é que estão os diques ali? O senhor já comentou os bairros Matias Velho, né? E a infraestrutura para que a cidade não sofra, o senhor já comentou ali, né? Mas o Matias Velho foi bastante atingido. Matias Velho é um dos maiores bairros do Rio Grande do Sul. Né? O bairro Matias Velho moram ali em torno de 50 a 60 mil pessoas. Uma cidade. É uma cidade. Muitas cidades do interior não tem esse tamanho. Não tem esse tamanho. E o bairro foi praticamente todo ele atingido. A água chegou praticamente na Guilherme Michel, que é a avenida que passa nos trilhos. É verdade. Então, e rompeu lá no fundo do bairro Matias Velho. Rompeu lá atrás da Casa de Bomba, né? Então, esse é um dos episódios que eu te falei, que a água entrou, inundou as casas de bomba, não teve como ligá-las, né? Então, nós passamos ali quase 30 dias submersos ali. Morreram pessoas, principalmente, esse é outro grande prejuízo, né, que nós tivemos em Canoas. No bairro Rio Branco, a mesma coisa, né? Então, essas obras têm que ser imediatamente iniciadas. Desse recurso de 6 bilhões e meio que o Heinz e eu conseguimos, 1 bilhão e 400 vai para Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, né? E Novo Hamburgo ainda, a maior parte em Canoas e São Leopoldo, que tiveram também, São Leopoldo teve bastante pessoas atingidas, e lá no bairro Rio Branco também. Graças a Deus que tinha esses 70 milhões que eu tinha deixado em caixa quando eu que saí, deu uma ajuda. Que o prefeito atual está usando agora. Né? Repito, tardiamente, poderia ter sido usado lá em 2021. Esses 70 milhões desde 2021 está depositado. Né? Poderia ter sido usado e evitado, talvez, grande parte dessas tragédias, mas enfim, está sendo usado agora. Uma casa de bombas que inunda, que inunda... É um prejuízo enorme, entendeu? Então, né? Aqui em Porto Alegre tem esse problema também. Tem, em Porto Alegre agora vai ter que ser feita uma revisão de toda a rede, né? As comportas aí do muro, da Mauá. Muita gente era contra o muro, confesso que eu também tinha um quezinho contra o muro, porque aquilo ali tapa a nossa visão, né? E tal. Mas para mim foi uma lição agora, né? Esse episódio aí de ter acontecido. Eu acho que tem que ser, de repente, achado uma solução que melhore o visual ali. Sim. Talvez trocar uma parte do muro por vidro, hoje tem vidro aí que existe. Sim, também da espessura do concreto. Então, alguma coisa tem que ser feita, aí tem que aparecer um arquiteto aí bom de... Mas tivemos arquitetos de fora aqui, inclusive, que fizeram a orla ali também, né? O pessoal chamou aí gente da Holanda e tal.
E o pessoal, e o holandês veio aqui, não teve surpresa nenhuma. Disseram tudo que os projetos os projetos daqui já estão previam, fazendo. Né? Então. Não tem milagre. Não isso tem milagre, né? Bom. Claro, tem algumas regiões, por exemplo, eu estava falando de Mussum, que essas regiões onde vai sair essas casas, aí, talvez tenha que ser usado como área de expansão. De escape, né? Ali, esponja, para fazer o efeito esponja, entendeu? Assim, para absorver. Que a água entra, aí vai ter ali grandes gramados e tal, que a água entra e fica ali. Porque tem outras partes do mundo assim, né? Tem Japão, várias. Na Holanda tem vários exemplos disso, né? Veneza é uma cidade que alaga o tempo todo, tem essa experiência. Mississippi lá, falaram alguma coisa nos Estados Unidos então, também. Nós vamos ter que agora, a partir desse episódio de maio, Cláudio, o Brasil inteiro acho que vai começar a prestar atenção numa coisa que é muito simples, que é prevenção. É isso aí. Né? Porque nós estamos acostumados a remediar. A remediar, vamos começar a pensar nós vamos em prevenção. agora prevenir. Então, esse eu acho que é o grande remédio que pelo menos gestor público tem que começar a pensar. Tirar uma lição. Como lições que a gente aprendeu na pandemia também, né? Vamos agora... Assim como nós temos que começar a prevenir as secas, como eu falei. É verdade. Guardar comentou água. Muito bem. Tu sabe que o Rio Grande do Sul chove todo ano o suficiente para não faltar. Só que não guarda água. O senhor falou que tem duas barragens aí. Duas barragens de construção, Taquarembó e Jaguari. Que não terminaram. Taquarembó é uma barragem de concreto armado, Jaguari é de areia, de terra, então ela também teve um desgaste, né? Porque são barragens que eu fui secretário de obras em 2012. Mais de 10 anos. Essas barragens iniciaram no governo Ieda. Nossa. De lá que ainda não estão prontas. E vai dar problema de novo. Vai ter estiagem, nós vamos ficar... A governadora Ieda foi uma governadora que pensou muito nisso, na questão. Tinha lá uma secretaria de irrigação. Que foi, inclusive, quem inaugurou a 448, inclusive. Né? Então, isso é uma outra coisa que tem que ser pensada. Nós, no Brasil, nós não prevenimos, não pensamos planejamento a longo prazo, a médio. Não, e quando troca também os governos, uma coisa que tem uma briga eu recebo parar com os projetos. Eu recebo uma quantidade enorme de prefeitos lá em Brasília, no meu gabinete. Eu sou um deputado muito municipalista. Né? Nesses 2 primeiros anos de mandato, eu já mandei aqui para o Rio Grande do Sul 211 milhões. No meu mandato, eu mandei para o Rio Grande do Sul. E a grande maioria dos prefeitos que chegam lá, Cláudio, chegam sem projeto. Não pensaram. Daí, prefeito, o que o senhor quer fazer? Eu quero fazer uma escola tal. O senhor tem projeto? Não tem. Aí não tem como liberar. Prefeito não tem como liberar, então tem que começar. Então, o gestor público tem que aprender a gastar um pouquinho dos recursos. Eu sei que tem muito prefeito que não tem dinheiro nem para pagar folha. Eu sei, mas não adianta, mas tem que ser. Mas não adianta, sem investir uma partezinha em projetos, em prevenção, não chega a lugar nenhum. Perfeito, né? A gente já falou ali do saldo que fica, né? Quero lhe perguntar do Ministério da Reconstrução. Continua sendo atuante, né, deputado? Sim, ficou uma secretaria agora aqui no Rio Grande do Sul. Sim. É o Maneco Hansen, que é o... Que vai cuidar, que é o secretário. É um cara que tem experiência, já foi prefeito. Né? Tem uma boa gestão. É uma pessoa bem... Eu gosto muito dele. É um trabalho sério. Então, o ministro Pimenta deixou esse braço aqui, né, para poder ajudar. Eu acho que tem muita coisa, evidente. Um episódio desse tamanho, Cláudio, não tem como resolver 100% das coisas. Vai longe. Né? Mas tem críticas, lógico que tem as pessoas. Sim, a gente teve até fraudes também, deputado. Fraude dos moradores. Do mesmo terreno pedindo. Que não era isso. O proprietário pede, o inquilino pede. Então, às vezes, queixa da burocracia, mas se não tiver burocracia... Mas, enfim, a nossa população é isso, né? Tem muita gente com má intenção. Mas eu acho que o governo do federal teve boas intenções aí nesse caso. Óbvio que tem ainda muitas coisas a resolver, mas exatamente por isso ficou ficou aqui o Maneco. A secretaria aí para tentar resolver essas coisas. Maravilha. A gente está agora se aproximando do nosso último bloco, deputado. Eu vou pedir para o senhor... Quanto tempo a gente tem ainda com o deputado ainda? Eu vou pedir para o deputado 3 minutinhos, os próximos projetos em 3 minutos aí para o seu mandato. Então, estamos na metade, né? O que o senhor tem para nos falar aí? Cláudio, eu sou um deputado municipalista, eu trabalho muito com os prefeitos. Nós tivemos agora as eleições municipais, que encerraram agora. O nosso partido teve um bom desempenho, nós fizemos 21 prefeituras. Né? 21, tem aqui até 21 prefeitos, fiz 23 vice-prefeitos. E em 3 cidades ainda estão disputando o segundo turno. Que pode ainda ter mais. Canoas, Caxias... E
Santa Maria. Né? Então, nós estamos disputando ainda o segundo turno. Nas 3 cidades nós temos o vice. Opa! Né? 230 vereadores. Então, é um partido que surgiu há 2 anos atrás. Né? Eu tive a satisfação de pegar a presidência aqui. Então, agora, daqui para frente, muda o cenário do Rio Grande do Sul de prefeitos. É verdade. Então, são muitos prefeitos novos, alguns sem experiência, Sim. Outros já reeleitos e com experiência. E o que eu gostaria de recomendar aos prefeitos? Projetos, né, planejamento para que a gente possa ajudar. Brasília tem muito recurso, só saber usar. Esses 211 milhões e meio que eu mandei para cá, a grande parte deles não é de emenda parlamentar, de projetos que a gente vai nos ministérios e consegue recurso, porque tem projeto. Não é via emenda. Não é emenda. Bom. Né? Uma grande parte Olha aí, mais um instrumento. Mais desses 211 milhões, eu me atreveria a dizer que uns 150 milhões é de projetos que vai dentro dos ministérios buscar. Eu tenho um trabalho muito grande com o deputado Dirceu Franciscon aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi meu assessor e virou deputado estadual. Então, a gente trabalha muito na execução de projeto, atendimento aos prefeitos. Então, os prefeitos novos agora que estão chegando, vão a Brasília, gastem um dinheirinho com a passagem, que vale a pena para conversar com a gente. Vão com um projeto a gente orienta, né, dá dicas. Se cerca de pessoas que não conhecem, né, que saibam. Se não puder a Brasília, vai aqui no gabinete da Assembleia Legislativa, o deputado Dirceu, o deputado Tiago, o deputado Aloysio Klasman, do meu partido, e outros deputados aí também têm essa. Então, esse é o conselho que eu deixo aqui, nesse início de mandato que vão ter agora a partir de janeiro, para poder desempenhar bem as suas funções. Maravilha. Deputado federal Luiz Carlos Busato, muito obrigado pela participação. Um prazer conversar com o senhor, tá bom? Obrigado, Cláudio. Estou à disposição de vocês aí. Somos muito obrigado parceiros também. pela excelente trabalho para o senhor, tá bom? Obrigado. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. O Brasil realmente é um país muito criativo, inclusive é alvo de críticas de que sempre se copia situações que são das piores em relação ao restante do mundo. Mas o sistema político administrativo brasileiro seguramente é um dos mais completos e mais interessantes de todos os demais países do planeta. Nós temos um sistema federativo que, embora funcione precariamente, não é o ideal. A forma principalmente da repartição tributária, da receita do bolo tributário nacional, nós temos um sistema muito interessante e eficaz que estabelece 3 níveis de administração no país, de administração político-administrativa: a União, os estados e os municípios. No que toca aos municípios, a situação é muito mais interessante porque o município, no âmbito do sistema brasileiro, possui uma autonomia extremamente interessante, grande e que está elevada à condição constitucional. Nós temos um município que é um dos entes federativos, um dos entes que compõe essa tripartite forma de administração no país, e que, dentro da sua autonomia constitucional, ele pode gerir não apenas os seus assuntos de interesse peculiar, cuja previsão constitucional, no artigo 30 da Carta Federal, está expresso como cláusula pétrea, mas também pode, inclusive, proporcionar e gerar receita própria, embora ela seja diminuta, né, na medida em que se pode estabelecer, por via de legislação municipal, impostos sobre a propriedade, o IPTU, o ISSQN e também outras situações específicas, não muito abrangentes, mas que tornam o município uma entidade e uma célula importante no contexto administrativo nacional. Por isso, o Brasil também se destaca nesse sentido. E também a gente agradece a sua participação, a sua audiência, tá bom? Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima.